O tema do vídeo de hoje talvez seja uma das revelações mais bonitas da palavra de Deus. Por isso, eu te convido a colocar uma roupa bonita, assim como eu fiz hoje, pois nós estaremos expondo a rica e preciosa palavra de Deus. Senta aí com a sua Bíblia, fica bem confortável e seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. No Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 18, vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. E o versículo continua dizendo que Deus ele só foi revelado através da imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E a primeira epístola do mesmo escritor, o evangelista João, no capítulo 4 e no versículo 12, vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. E agora eu quero que você me ajude em uma pergunta, eu quero que você me ajude em uma questão. Quem será que Abraão viu em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1? O texto vai falar que o Senhor apareceu a Abraão. Se esses textos que eu citei estão dizendo que ninguém jamais viu a Deus, quem será que Abraão viu? Quem será que apareceu a Abraão? Então acompanhe a leitura do texto comigo. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1. Acompanhe aí na sua tela. Versículo 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Versículo 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Agora vamos lá para o versículo 1. Olha só, quem apareceu a Abraão? Eu vou colocar aqui na minha Bíblia no original hebraico, né? Olha só, quem apareceu a Abraão foi Jeová, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Eu Sou apareceu a Abraão. Agora vamos ler um dos textos que eu considero dos mais intrigantes da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 18, dos versículos 16 ao 21. Vamos lá, versículo 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Olha o versículo 19, que curioso. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Agora, olha só, queridos, que curioso isso. O Senhor faz uma pergunta no início, como se estivesse dialogando com alguém. E aqui no versículo 19, nós vemos o próprio Senhor se referindo a si mesmo na terceira pessoa. Ou será que o Senhor estava falando de uma outra pessoa, de um outro Senhor? Mas espera aí, só existe um Senhor? Olha só o que ele fala aí no meio do versículo. Guardem o caminho do Senhor. O próprio Senhor dizendo, a fim de que guardem o caminho do Senhor. E o final do versículo ele fala que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, o Senhor falando sobre si na terceira pessoa, ou ele estava se referindo ao Senhor. Curioso, né? Versículo 20. Disse mais, o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então, nós vimos aqui que o Senhor apareceu a Abraão, e nós vimos também no versículo 19 de Gênesis 18,
que o Senhor ele tem ali um diálogo, talvez consigo mesmo. E aí, se os textos que eu li anteriormente, que eu citei anteriormente, de 1 João 4,12 e do Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 18, esses dois textos vão dizer que ninguém viu a Deus, que ninguém jamais viu a Deus. Então, quem será que apareceu a Abraão? Bom, o Evangelho de João, o mesmo Evangelho de João, registra o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala sobre essa passagem e sobre Abraão. Acompanhe comigo, João capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 51. Olha que texto riquíssimo. Esteja com a sua Bíblia aí, vamos lá. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E eles continuam, também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Mas quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Agora eu vou deixar em destaque aqui o versículo 56. Olha o que Jesus diz. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Versículo 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui no versículo 59 diz, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou. Então nós vemos aqui uma clara manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E algumas pessoas que negam a divindade de Jesus Cristo vão tentar distorcer essa parte, mas aqui ficou muito claro, porque a palavra de Deus não pode se contradizer. Se em 1 João e o Evangelho de João diz que ninguém jamais viu a Deus, ao Deus Pai, a Jeová, então por que o texto diz que Abraão viu a Deus? E esse texto de João capítulo 8 explica que quem Abraão viu foi o próprio Jesus Cristo. É claro que Jesus Cristo no Antigo Testamento, ele era o mistério ainda não revelado, ou o mistério oculto. E ali numa clara evidência de que era o próprio Jesus Cristo se manifestando, Jesus Cristo em sua graça se revelando ao pai Abraão. E aí você se pergunta, será mesmo que nós podemos dizer que Jesus Cristo, ele é divino? Eu separei aqui alguns textos para que você compreenda que o nosso Deus é a imagem, que o nosso Jesus Cristo é a exata imagem do Deus Criador dos céus e da terra. Então acompanhe comigo, Colossenses capítulo 1, vamos ler primeiro o versículo 15, que diz assim, este é a imagem do Deus invisível, quem? Jesus, o primogênito de toda a criação. E olha o que diz o versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Que toda a plenitude de Deus estivesse em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, o mesmo texto de Colossenses, capítulo 2 e o versículo 9, diz, porquanto nele, em quem? Em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só que importante, toda a plenitude, todo o poder da divindade, ela está centralizada, ela habita no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para Hebreus capítulo 1 e o versículo 3, que diz assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Vamos ler agora João, capítulo 14, e o versículo 9 diz, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco,
e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Aqui Jesus está falando para o discípulo Filipe. Filipe, quem está olhando para mim, está olhando para o Pai. E agora vamos para João, capítulo 12, e o versículo 45, que diz: E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus diz que todos aqueles que olharem para ele, estarão olhando para o Deus Pai. Amados, é muito claro aqui que Jesus Cristo, ele é igual, ele é semelhante a Deus. A doutrina da cristologia, a doutrina, o ensino que fala sobre Jesus Cristo, sobre a divindade de Jesus Cristo, é um dos ensinos mais atacados da história. Muitas pessoas tentam dizer que Jesus Cristo não é divino. Muitas pessoas tentam dizer que Jesus Cristo é um Deus menor. Mas esses textos que nós acabamos de ler colocam em pé de igualdade Jesus Cristo com o Pai, Jesus Cristo com o Yahvé. Ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. E o texto que nós lemos lá no início que fala, e o Senhor, Yahvé, o grande eu sou, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, este apareceu a Abraão. Então nós vimos aqui a clara evidência, uma das claras evidências da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui também a manifestação do mistério escondido no Antigo Testamento. O mistério que seria revelado antes de qualquer coisa, ele se revelou ao pai Abraão na figura do Deus Todo-Poderoso. Bom, eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, eu espero que essa mensagem tenha alegrado o seu coração. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e eu te aguardo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.